Mas, por exemplo, o que tem aqui? A gente tem, é diferente da barra com peso? É muito diferente. Por quê? Porque o vetor de força é contínuo. Então, o que você tem aqui? Você sempre está puxando a barra. Quando você está com uma barra aqui com peso, aqui você já não está fazendo força para fazer isso aqui. Mas na polia você está. Isso permite uma outra... Beleza, vamos parar por aqui. Hey yo! Pra quem me vê aqui no YouTube, meu nome é Manuel Júnior, sou profissional da educação física, estudioso na área de mecânica e biomecânica aplicada ao exercício, e hoje nós vamos analisar esse vídeo do Dr. Paulo Musi, essas dicas sobre bíceps. Então, vamos lá. Inicialmente eu decidi fazer esses vídeos porque na internet nós temos muita informação sobre, principalmente, fisiologia. Então a gente tem muita informação sobre nutrição, volume de treino, intensidade, descanso, porém nada disso acontece, nenhuma adaptação referente à hipertrofia, ganho de massa muscular, acontece se você não tiver um estímulo adequado. E o estímulo durante o exercício é mecânico. Então eu vou tentar trazer para vocês esse conhecimento para te ajudar a ter resultados com maior eficiência, visto que aparentemente pessoas que têm uma genética mais propícia para o ganho de massa muscular, eles precisam de um estímulo mais simples para gerar o mesmo resultado, enquanto quem não tem uma genética tão favorável a esse ganho, precisa de um estímulo mais específico. Por exemplo, num grupamento muscular, como falam muito, panturrilha, enfim. Então eu decidi trazer esse tipo de conteúdo pra gente melhorar esses estímulos e ter maior eficiência. Primeiro de tudo, a gente tem que saber identificar a linha da força. E o que é que significa isso? Eu quero que você imagine o exercício como um cabo de guerra, entre duas forças opostas, duas forças contrárias. No caso, um é a força do músculo, puxando, e o outro é a força da resistência. No caso, a carga. Pode ser um halter, pode ser um elástico, pode ser a polia. Então, no final, o exercício, resumindo, o exercício é um cabo de guerra entre duas forças, um puxando de um lado, outro puxando de outro. Aqui, a gente vai colocar esse halter como resistência, tá? Imagine isso como um braço. Aqui a gente tem a articulação do ombro, aqui a gente tem a articulação do cotovelo e aqui a gente tem a mão. E a gente vai posicionar esse halter na mão. A partir disso, a gente vai identificar a linha da força. Como a gente está com um halter, um peso livre, a linha da força vai ser referente à gravidade. A força-peso está puxando para baixo. Então aqui a gente vai colocar a linha da força bem reta, indo para baixo. Esse é o vetor da força-peso. E como cabo de guerra, força do bíceps para realizar esse exercício, ela tem que ser para cima. Então vamos imaginar que esse halter tem 5 kg. E a gente está nessa posição articular, puxando a gravidade para baixo, o bíceps fazendo força para cima. Mas eu quero que você veja uma coisa bem interessante. Durante o movimento, vamos dizer, até aqui, certo? O bíceps ainda está puxando para cima e o halter está aqui na mão, puxando para baixo. Vamos desenhar de novo. Aqui a linha e aqui o bíceps puxando para cima ainda. Então eu quero que você entenda uma coisa. Os 5 kg continuam os 5 kg. A linha da força é a mesma, puxando para baixo. Mas qual é a diferença entre o de lá de baixo, a posição de lá de baixo, e essa posição? A diferença vai estar aqui, nessa distância. Então, os 5 kg continuam os 5 kg. A linha da força está na mesma direção. Porém, tem uma diferença na distância entre o cotovelo e a mão. Se a gente chamar o cotovelo como articulação de eixo, a gente pode trazer uma variável... Vamos chamar de variável mesmo, uma força de rotação. Não, vamos chamar de variável mesmo. Da mecânica, que é o torque. E o torque, ele é influenciado por duas coisas. Pela força, que aí é a força-peso do halter, e a distância entre o eixo e essa linha da força. Então, quanto mais distante o eixo está no ponto de aplicação da força, que é a mão, a distância do eixo até a resistência, a distância do eixo até a carga, até o peso, quanto maior essa distância, mais a outra força do cabo de guerra tem que gerar mais força, mais esforço para vencer esse cabo de guerra e continuar o movimento. Então vamos lá. Vamos fingir que o halter ainda está na mão. Aqui a gente tem uma distância. Aqui a gente tem outra. E aqui a linha da força, a distância. A gente já tem outra. Então isso quer dizer que o esforço muscular durante o exercício, ele muda, mesmo que a carga não mude. Então isso quer dizer que o esforço muscular durante o exercício, em cada grau de movimento, ele muda, mesmo que a carga não mude. A carga continua sempre os 5 kg. Porém, a resistência final, o que realmente teu músculo está lutando contra, é contra o torque, que é essa intenção em rotação. No caso, essa rotação aqui. Então, o torque é a resistência final. E isso é muito importante para saber como o estímulo vai reagir a cada grupamento muscular.
Lembrando que todo esse conhecimento que eu tenho e vou tentar passar para vocês é a partir da minha especialização em mecânica aplicada ao exercício pelo RTS, o RTS, Resistance Training Specialist, fundado por Tom Purves, um pesquisador fisioterapeuta sensacional, e quem trouxe aqui para o Brasil é a doutora Mariane Malucelli, profissional da educação física e fisioterapeuta, uma professora incrível, é minha professora. Se você quiser saber mais sobre o RTS, tiver interessado, eu vou deixar na descrição os links relacionados. Mas vamos lá, vamos fazer a análise agora. Agora que você sabe o que é torque e sabe identificar a linha da força, vamos analisar esse vídeo. Aqui, primeiramente, qual é a linha da força agora? Entenda que a única coisa que a polia faz é redirecionar a linha da força, porque a força ainda é a força-peso relacionada à gravidade. Tá puxando lá para baixo. São as plaquinhas do cross que estão puxando para baixo. Porém, a relação entre as polias redireciona a linha da força. Nesse caso, quando a gente vai analisar a polia, a gente tem que identificar a linha da força com a linha do cabo da polia. Então agora, pra gente, a linha da força vai ser aqui no cabo, indo pra cá. Aqui, vamos analisar essa parte do vídeo. A gente já sabe identificar a linha da força e a gente tem que também identificar o eixo. Então, a gente pega a linha da força em direção aqui e a gente vai identificar o eixo, que é o cotovelo, né? A articulação para esse tipo de exercício, para esse tipo de grupamento muscular. E agora, a gente vai identificar a linha, a distância entre o eixo e essa linha da força. Seria esse aqui. Então, durante o vídeo, ele fala que se fosse um peso livre, aqui nessa posição, ele perderia esforço muscular no caso. Só que, por essa posição da polia, como ele está usando, e essa posição articular, que é a posição do braço, do cotovelo e do ombro, a gente vê que a distância aqui, o torque, também é mínimo, mesmo que ele esteja utilizando a polia. O vetor de força não vai ser constante de forma alguma, e ele está estimulando esse grupamento muscular de formas parecidas com o peso livre. A gente poderia alterar a posição articular dele, ou a distância, ou a posição da polia, para que a gente tivesse estímulos diferentes para o esforço muscular, torques diferentes para o músculo atuar de formas diferentes, e essa atuação de formas diferentes vai te gerar adaptações diferentes. E isso permite uma outra variação. Existe uma leve diferença na ação da cabeça longa e da cabeça curta do bíceps. Se você faz um movimento aqui, encurtado, onde você termina a flexão do cotovelo sem o que é a flexão do ombro, a tendência é você usar mais a cabeça média, o bíceps fica mais redondinho. Se você faz até em cima aqui, a tendência é você começar a aproveitar mais a cabeça longa e o teu bíceps começa a ficar mais bicudo. Então, nessa outra posição do vídeo, aqui, vamos lá, vamos ver a diferença. Pra cá, vamos ver onde é que dá pra gente identificar melhor. Primeiro de tudo, a direção da resistência provavelmente tá para cá, quase reta ao chão. Segundo, o eixo provavelmente tá aqui. E o terceiro, a distância entre o eixo e a força, tá para cá. Inclusive, essa distância tem que ser a menor distância entre o eixo e a força, tá? Principalmente, se vocês quiserem um vídeo mais profundo sobre o que é torque, eu posso fazer para vocês. Vocês podem falar aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, pode mandar uma DM, se for possível, eu vejo. E se muita gente pedir, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre o que é torque, dando outras explicações, outros exercícios, enfim. Mas aqui, ó, olha a diferença dessa distância. Posição articular do cotovelo dele. Tá lá pra trás. E quando ele coloca a polia nessa posição, essa é a distância. Portanto, o torque é bem alto. E isso vai ter diferenças aqui na ativação do grupamento muscular dos flexores do cotovelo. Que seria bíceps, braquial, cabeça longa do bíceps, cabeça curta. E é o assunto do próximo vídeo. Então, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Agora que vocês sabem sobre o que é torque, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre as influências dessas diferenças, dessas variações do torque. E eu vou explicar para vocês sobre as diferenças de cabeça longa, cabeça curta e, especialmente, vou explicar para vocês como a gente pode se aproximar disso aqui usando a mecânica. Claro, se aproximar, mas por que o bíceps dele é tão diferente? E como isso vai influenciar nos seus resultados? E como você vai ter mais eficiência para gerar hipertrofia ou fortalecimento. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor, deixe o like. Escreva aí nos comentários se foi fácil de entender ou se vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre o que é torque
e em diferentes exercícios. No meu Instagram sempre tem, eu vou deixar aqui na descrição também, mas sempre tem perguntas lá na caixinha dos stories, e eu tô sempre respondendo. Então, se você tiver alguma pergunta, pode ser nos comentários aqui também, ou pode ser lá na caixinha, eu respondo lá nos stories. Peço que também me siga lá no Instagram para o conteúdo diário. Espero que tenham gostado, e é isso. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car.